agora que a gente chega assim de 68 em diante, que tem os episódios todos das violências cometidas pelo Estado, eu te perguntaria no processo da escrita e ao longo da sua trajetória, assim, quando você foi atuando como professor, escrevendo, falando em público, quais maneiras que são, digamos, para você assim que fez sentido falar sobre esses episódios e falar sobre a violência, trazer isso à tona? E eu imagino que haja momentos em que deva ser difícil trazer isso para a palavra. Imagino que tenha momentos em que seja você sinta como algo benéfico, assim. E já que a gente está falando da fala, assim, também qual seria a maneira ideal de ouvir, de escutar e de tentar entender essas experiências? Eu acho que não tem nem maneira ideal de contar, nem maneira ideal de escutar. Você Eu já me acho que não quebrou um tem pressuposto muito receita, bom, já. sabe? Porque não tem receita. Não existe Uhum. receita para nada nesse mundo. É do encontro. É do encontro que a coisa se dá. É no encontro que as coisas se dão, né? Nós já somos uma multidão, então encontrando com outras multidões, né? Porque sempre é no encontro que as coisas se dão. Então, a primeira vez, eu sempre falei muito sobre isso, porque eu não conseguia, eu me sentia engasgada. Eu nunca consegui silenciar. Eles nunca Uhum. conseguiram me silenciar. E não era uma coisa racionalizada, era uma coisa de sentir, né? Tanto que eu fiquei proibida, quando eu fui liberada, eu fiquei proibida de dar aula durante o ano. Né? Eu respondia a um processo administrativo, porque eu era professora de História no Estado, né, e no município, que na época era o Estado da Guanabara, não havia município, era só Estado da Guanabara, depois se formou o Estado do Rio e o município do Rio de Janeiro. Mas naquela época eu era professora do Estado do Rio de Janeiro e assinava meu ponto no núcleo dos presos. Eu narro isso, inclusive, no livro, quando eu falo da minha saída, e lá eu falava, quando dizia assim, uma professora assinando ponto aqui, o que houve? Eu digo, eu fui presa por esse regime que está aí, que tortura, desaparece com as pessoas. As mulheres da secretaria, imagina, a Secretaria de Administração do Estado do Rio de Janeiro, aquelas funcionárias que muitas nem sabiam o que estava acontecendo, e eu falava. Eu digo, eu fui torturada porque eu tenho posição diferente nesse governo, tem gente sendo torturada, tem gente morrendo, eu vi gente morrendo, e eu não conseguia calar a boca. Né? Agora, oficialmente, quando é que eu torno isso público? Óbvio que eu fui fazer terapia, eu depois fico grávida, 2 anos depois, que é a afirmação da vida, eu até digo isso no meu final, o meu segundo filho nasce, né, como após a minha prisão, e a gente era muito comum isso nas mulheres. As mulheres, quando saíam da prisão, ficavam grávidas. Inconscientemente, era uma afirmação da vida que a gente fazia, né? E durante a minha gravidez, as coisas voltaram, eu fui fazer terapia. Eu já tinha um filho de 3 anos e meio, né? E eu torno isso público em 85, quando, pela primeira vez, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, que eu fui uma das fundadoras, eu falei isso em público, contando detalhes, né, para uma televisão que eu nem me lembro mais que canal era, e com muita emoção. Eu chorava muito, chorava muito, né? Mas eu dizendo, eu falo isso porque eu tenho filhos. Meus filhos já eram adolescentes nessa época, começando adolescentes, isso é fundamental para que a gente que viveu isso, a gente não pode entrar no silêncio, a gente não pode ser conivente com o esquecimento, com a produção do esquecimento. E a partir daí, obviamente, que a cada momento que eu falo, óbvio que a gente revive essa dor. Eu lembro que quando eu relembrar, lá no sítio que eu estava, lá em Friburgo, à medida que as lembranças borbulhavam, eu tinha crise de choro. O Daniche fala isso, quantos áudios eu parava, e ele é interessante, ele é psicólogo, né, também, foi meu aluno, achei muito interessante, até contei isso para meu homeopata. Ele fez uma sacação muito interessante. Quando eu falava da tortura, e aí eu falava pouco, porque já tinha isso escrito no meu depoimento para a Comissão Nacional da Verdade e Estadual, aqui do Rio, eu falava de uma voz firme, com uma voz firme, ele falando isso. Eu não percebia, né?
E quando eu falava de coisas assim da vida, porque eu queria falar da vida se impondo. Apesar da gente estar no inferno, a vida se impõe, a vida vaza, ninguém consegue segurar a vida, sabe? Nenhum poder é absoluto, nenhum poder é absoluto. Sempre há escapes, né? Por mais terrível que seja o momento. E aí, mesmo naquele inferno que era o doicode, eu quero mostrar que aquela solidariedade entre as presas, né, entre os companheiros presos, os companheiros e companheiras, mas nós ficávamos separadas numa sala só de mulheres. Primeiro eu fiquei isolada, depois eu fiquei com outras companheiras. E os soldadinhos, sabe, que eram treinados para que a gente fosse vista como terrorista, como não humano, né? Eu até uma coisa quando eu consegui fazer contato com a minha família, foi isso que eu esqueci de contar, eu consegui receber a foto do meu filho, que tinha 3 anos, e eu botei lá presa na parede, um soldadinho me deu uma fita durex, eu botei presa lá, e aí uma vez um desses soldadinhos entrou na tela, olhou e falou, quem é? Aí eu falei, é meu filho. E ele, muito ingenuamente, ele falou, comunista tem filho? Muito espantado. Ou seja, esses meninos, a gente chamava-os de Catarina. Eles vinham do interior de Santa Catarina, do interior do Paraná, do interior do Rio Grande do Sul, para servir o exército aqui no Rio. Eram pessoas do campo, que recebiam maior lavagem cerebral. Era um treinamento, como se faz nos BOPs da vida, onde você é torturado também, né, para sentir o que você vai ter que fazer com o chamado inimigo, né? E nós éramos os inimigos internos, como hoje a pobreza é, e sempre foi, né? A pobreza, os negros, os povos indígenas. Então, veja, falar disso, em alguns momentos, você fica tensa, né? Eu chorei muito em algumas dessas passagens. Quando eu falava da vida, eu chorava. Interessante o Danish fala isso. Cecília, que coisa. Ele coloca isso. Eu disse, cara, eu não tinha sacado isso. E se você está se comovendo com a vida, eu digo, que bom. Eu quero me comover com a vida mesmo. E não com o inferno, não com a morte, né? Então, não existe assim uma resposta para a tua pergunta. É difícil? É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, veja bem, é gratificante para a gente. De pegar jovens e de poder mostrar, né, que isso aconteceu. Tem gente viva para falar disso, né? E esses caras teimam hoje em dizer que isso não aconteceu, que isso é invenção da gente, que a gente exagera, que não teve tortura, que não teve desaparecimento,